Brasil, chegando aqui com vocês, para fazer uma oração hoje específica aqui, não é? Pela nação, pelo Brasil, pela paz na eleição, pelas crianças, não é? As crianças têm direito à vida, as crianças, elas são inocentes, as crianças não devem pagar pelos erros dos seus pais, ou pela irresponsabilidade dos seus pais, ou por falta de uma, digamos assim, de um planejamento familiar, não é? A criança ela não tem que pagar justamente por falta de tudo isso, né? Na vida de um casal ou na vida de ou numa situação de um relacionamento, não é? Um relacionamento que, na verdade, irresponsável, né? As nossas crianças, elas têm o direito à vida, né? Nossas crianças têm direito a, a viver, não é? E esse é um direito básico do ser humano, não é? E esse direito não pode ser tirado, esse direito ele tem que continuar, esse direito é um direito, não é? Em que tem que ser analisado, pessoal, até a questão da própria mãe, né? A mãe, muitas pessoas vivem uma fantasia, né? Mas já tem estudos comprovados, né? De agora, não é? Que a mãe que aborta, muitas vezes ela tem uma situação que ela carrega por toda a sua vida, não é? Que é justamente de imediato até pode acontecer que não é? Mas no decorrer da vida acontecem várias situações na vida das pessoas que têm um aborto que provocou a morte de uma criança de uma forma irresponsável, né? Certo, pessoal? Então a mulher ela carrega, né? Ela carrega uma cicatriz, uma ferida, ela carrega uma síndrome, não é? Ela carrega uma... Eu tô falando, por que eu tô falando isso, pessoal? Eu tô falando isso porque eu sou uma pessoa que já fiz inclusive trabalhos, né? Trabalhos em defesa da vida, né? Já fiz trabalho, entende? Sobre o aborto, as causas do aborto, né? As formas como é feito o aborto é terrível, é terrível, é terrível, é terrível, não é? Como se mata um feto ainda no ventre, inocente, indefeso, não é? Sem direito a nada, sem direito a se defender. É terrível e não tem como se defender, né? É uma agressão à vida. Na verdade, quando a gente fala de agressão à vida, pessoal, a gente está falando das duas vidas, da mãe e da criança. Porque geralmente, né, a faixa etária das pessoas que abortam, eu não fiz nem pesquisa, mas geralmente aí de 18 a 27 anos, 25 anos, né, as pessoas têm muito esse tipo de relacionamento aventureiro, né? E aí não quer assumir aquela criança, e a alternativa que se apresenta é justamente tirar a vida daquela criança. Existem centenas de motivos, né, pelas quais as pessoas elas tomam essa decisão, né? Muitas pessoas dizem que é dono do seu corpo, é dona do seu corpo, faz com o seu corpo o que quiser, enfim, aquela coisa toda, não é? Na verdade, o que acontece, pessoal? Você é dono do seu corpo, agora você não tem direito de tirar a vida de alguém, né? Você não tem esse direito, não foi lhe dado esse direito, né? Aqueles, claro, que creem em Deus, porque a palavra diz o seguinte, que não matarás. Quando fala de não matará, está se referindo a todo tipo de situações, né, que possa estar ocorrendo na vida do ser humano, não é? Então, o que acontece, pessoal, é que nós temos que clamar a Deus para que esse infanticídio, né, porque nós sabemos que o inimigo ele tem sede de derramar sangue das crianças inocentes. O inimigo ele quer isso, né? Ele quer isso. A gente vê na antiguidade que ele usou desse artifício, né? Em várias nações, né, da antiguidade, né? Ele tem sede do sacrifício das crianças, né?
E quando é dessa forma, aí é que ele tem sede mesmo. Por isso, as políticas irresponsáveis, não é, que existem nos países e que, na verdade, tentam resolver o problema, não é, causando vários outros problemas, né, justamente com a mãe. Quando se é jovem, não se tem ainda consciência da irresponsabilidade, não é? Quando se é jovem, acha-se que aquilo é a solução de uma situação, mas que justamente com o tempo essa situação ela vai refletir. E aí quem vai estar do lado, né? Quem vai lhe ajudar, quem vai tirar você da depressão, quem vai tirar você do vazio que você carregará durante toda a sua vida, quem vai tirar você dessa ferida, dessa marca, dessa síndrome, não é? Dessa cicatriz que ficou em você. Quem vai tirar? Quem vai lhe ajudar? O governo? Quem vai lhe ajudar? Alguém, né? Enfim, e na verdade a gente vai concluir que, feito-se aquele ato, todos vão se afastar e deixar você com aquela carga nas suas costas, né? Isso é o que acontece, né? Isso mesmo. Nós vemos aí essa situação das crianças, que é uma situação muito grave, uma situação terrível, né? Vemos também a questão dos jovens, né? A questão da liberação das drogas. Muitas pessoas aí são a favor disso, muitos jovens são a favor, né? Adultos também são a favor, né? Da liberação das drogas, porque infelizmente essas pessoas não conhecem, não conhecem o estrago que a droga traz dentro de uma família, né? E que traz também para o próprio jovem, né? Então muitas pessoas ficam iludidas porque, como se diz, a droga ela é uma ferramenta maligna, ok? Que já se provou que ela só traz prejuízos. Aí vem as pessoas, não, mas se usa como remédio. Isso é uma prerrogativa que as pessoas infelizmente usam. Mas usar como remédio é uma coisa, não é? Aí você agora está usando ela como outro objetivo, é outra situação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Infelizmente incutiram isso na cabeça das pessoas, e as pessoas infelizmente, não é? Elas acreditam e são, na verdade, não sabem que serão vítimas, né? Infelizmente, de uma situação interesseira, não é? Porque assim, pessoal, quanto mais crise se trouxer para um país, melhor para eles, né? Porque é em cima da crise que eles governam, não é? E eles governam promovendo crises, promovendo desestabilização da família, não é? Enfim, desestabilizando as crianças, jovens, a família de uma forma geral, ok? Mexendo, claro, na fé, porque não tem como, pessoal, um governo hoje, né, socialista governar quando existe a fé ali no seu caminho, né? Eles têm que tirar a fé da cabeça do povo, isso mesmo. Nós sabemos que a maioria vive sem propósito de fé, vive sem um objetivo de fé, né? Então eles sabem disso, e que a maioria não acredita, ou acredita, mas não pratica, não é? É aquela palavra que Jesus disse assim: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, ok? Então, num país de quase 230 milhões de pessoas, né? Temos aí muitos milhões de pessoas que acreditam, mas temos muitos milhões que não acreditam, não é? Entende? Então, isso aí é um prato cheio para o regime socialista, quando ele domina, quando ele governa, é justamente mexer na cabeça do povo em relação à fé, porque quando se mexe com a fé, pessoal, a sociedade, de uma forma geral, ela se desestabiliza, ela se desorganiza, entende? É instaurado o caos naquela sociedade quando se mexe nesse pilar, que é um pilar primordial. Claro que nem todo mundo vai crer, que ninguém é obrigado a crer em nada, e também ninguém é obrigado a crer em ninguém, mas existe uma parcela muito forte e grande da sociedade que acredita, não é? Mas tem aquela outra parcela, aquele outro bolo da sociedade que ficou aqui à mercê, não é? Porque, na verdade, essa parcela diz que acredita, mas não pratica, ou seja, é uma crença da boca para fora. Então,
esse bolo que é, digamos assim, o maior bolo, né, da sociedade é justamente, como se diz, de interesse, né, desses regimes, justamente atacar essa questão da fé, né, de menosprezar a fé, porque essas pessoas vão ter mais liberdade, não é, para fazer, como diz o ditado popular, pessoal, pintar e bordar, porque no caso passa a não ter nenhum tipo de responsabilidade, nenhum tipo de crença, nenhum tipo de, enfim. E o que acontece é isso, não é? Então, os direitos básicos de uma sociedade, né? A família, expressão de fé, a sua liberdade e tudo mais, são direitos sagrados. E nós temos que, claro, como cidadãos dos céus, mas também pisando nessa terra, nós temos, claro, que exercer, claro, os nossos direitos e deveres. Não é assim, pessoal? Então, é muito importante, não é, nós estarmos, como se diz, em defesa, né, desses direitos e nos manifestar, claro, não é, para com os nossos direitos, porque se a gente não se manifesta, se torna omisso, né? Tipo assim, aí eu observei que nesse tempo agora, muitas pessoas dizem assim, eu não vou apitar por fulano e nem por ciclano, Deus é que vai estar no controle. E aí você já está fazendo, você está sendo omisso, né? Ou seja, e nós não devemos ser omissos, ou seja, você está contribuindo para a instauração do governo do mal, né? Porque você não se posicionou a favor do governo que defende, claro, os princípios, né, dos princípios cristãos, né? Eu acredito muito nisso, que o cristão tem, claro, defender aquela pessoa que está mais direcionada ou inclinada, claro, a defender os princípios cristãos, não é? Ou seja, embora ele não seja um cristão, mas há um princípio, não é? Que é inclinado para a defesa, não é? A defesa dos valores, ou seja, a defesa dos pilares de uma sociedade. É muito importante a gente entender isso, não é, pessoal? Quando a gente não entende isso, a gente fica em cima do muro, não é? Ou seja, na verdade, a maioria, não vou dizer a maioria, mas um grande número de pessoas, elas não param para pensar e elas são totalmente... elas são tipo assim, massa de manobra, porque elas estão pensando, digamos assim, como a maioria, né? Ou seja, mas muitos não analisam, né? Não analisam aquilo que pode acontecer com o país, com as futuras gerações e tudo mais, não é? As pessoas vão mais por aqui, eu gosto de fulano, vou votar nele, eu odeio ciclano, não vou votar nele, coisa assim desse tipo. E fica nesse jogo de baixa escala, como se diz. Mas, na verdade, o destino do país não está em fulano, ciclano, beltrano, mas está nos princípios que, né, irão de se manter como pilar, como base da sociedade, não é, pessoal? Então, muitas pessoas ficam aí nesse jogo que ninguém ganha, como diz a história, né? Mas, na verdade, o que está em jogo é o futuro da nação, são os princípios de uma sociedade, as bases de uma sociedade, não é? A gente observa que nos países que foram liberados, por exemplo, o aborto, foram liberados as drogas, foi cerceado o direito, né, de expressão e coisas assim desse tipo. Esses países, eles estão tipo assim amordaçados, né? E as sequelas que ficam nesse grupo da sociedade, não é? São sequelas que são irreparáveis, né? Podemos assim dizer, porque na verdade é isso que eu estava dizendo, faltou responsabilidade e bom senso, né? E o que acontece é que a Bíblia também diz o seguinte, que a gente colhe o que planta, não é? Ou seja, a gente escolhe. Foi dado assim a liberdade para a escolha, né? Ou seja, Barrabás ou Jesus. Não quero dizer que o outro candidato é Jesus, não quero dizer isso não, para depois vocês ficarem conversando besteira, abobrinha, mas eu quero dizer o seguinte, a liberdade de escolha, você pode escolher Barrabás, que representa
a violência, representa os homicídios, representa a criminalidade, representa a corrupção, representa tudo de ruim em uma sociedade. Ou você pode escolher o outro, que está inclinado a fazer o bem, né? Que está inclinado à moral, que está inclinado aos bons costumes, está inclinado, né, às coisas, aos pilares saudáveis de uma sociedade. E aí você que escolhe, não é? Certo? E é livre, né? É livre a escolha de cada um de nós, tá certo, pessoal? Mas a gente tem que pender para o que é certo e correto, né? E analisar realmente aquilo que deve ser feito e analisar os reflexos daquilo que será feito, não é, na nossa vida como um todo, não é, pessoal? Na verdade, a gente não deve votar com interesse de, porque vai me dar salário, vai me dar casa, vai me dar carro, vai me dar isso, vai me dar aquilo. Não, a gente tem que votar com o pensamento do bem da nação, não é? E não no meu próprio benefício, naquilo que eu vou receber, não é? Porque isso aí é uma política de pobre, uma mente pobre, paupérrima, uma mente realmente que não, infelizmente não se expandiu, não tem visão democrática, não sabe nem o que é uma democracia, não é? Ou seja, vota por troco de banana, não é? Mas isso aí, infelizmente, não leva você a lugar nenhum, não é? Porque você receber, você tem que pensar em contribuir para o desenvolvimento do seu país, entende? Não é você pensar em receber, porque isso aí já foi incutido desde o descobrimento do Brasil, as esmolas, né, que o governo dá para manter aquele curral, né, digamos assim, eleitoral, não é? Foi estabelecida aquela política de troca, né? Mas vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã para pedir pelo Brasil. O Brasil será a maior nação do mundo, a nação que será referência mundial na economia, na saúde, na política. Meu Deus, será, meu Deus, abençoadíssima. Declaramos um avivamento extraordinário nesse país, um avivamento, um despertamento no meio do teu povo, Senhor, sobrenatural. Nós declaramos a tua bênção, declaramos a tua vitória, declaramos que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, que virá um tempo, Deus, sobrenatural sobre esse país. O manto, Deus, será derramado nesta nação e nós veremos grandes coisas, milagres extraordinários. E essa nação será, meu Deus, será manifesta em todos os níveis, no mundo todo, tanto na questão agropecuária, na questão econômica, política, na questão de fé, de espiritualidade. Nós veremos o Brasil se despontando e se destacando mundialmente, porque tu estás conosco e a tua promessa é o que vai prevalecer na nossa vida, meu Deus. Abençoe cada pessoa nesse dia, assim como o Senhor falou que vai mudar os pensamentos da população, do povo, e que nesse dia ainda, Senhor, haja mudança, Senhor, de pensamentos, meu Deus, de propósitos, de objetivos, concernente ao destino deste país, meu Deus. Eu te peço tudo isso, claro, em nome de Jesus. Graças a Deus, meu querido. Vou deixar aqui o link do meu livro Superação, certo? Você pode dar uma olhada nesse livro. E você que está aqui pela primeira vez ao meu canal, seja bem-vindo ao meu canal. Não esquecer, meu querido... Eita, errei de novo. Não esquecer, pessoal, de assinar o canal e ativar as notificações. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.